Alô, crias, tudo bom? Mais um podcast começando. Esse podcast é mais especial para mim, né? Como eu sempre falo que o meu podcast, cada dia é um dia especial, porque, Elô, gratidão sempre, querida. São pessoas que participaram do podcast, passam a essência e a pessoa acaba vendo de casa e falando, pô, que legal. Aonde que a gente consegue contar a nossa vida? Aonde que a gente consegue mostrar a nossa história? Aonde que a gente consegue fazer com que a nossa comunidade nos enxergue? Então, hoje eu estou com a Letícia, proprietária da Subversa, que vocês vão conhecer hoje. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, prazer. Uma satisfação estar aqui. A gente conversou um pouquinho, né? É o pré-podcast. Antes da gente começar. E assim, eu fico muito feliz porque como que as suas ideias, elas também fazem sentido com a minha, né? E quando a gente vê que a gente mora no mesmo ambiente, a gente conseguir enxergar essas conexões e conexões reais. Então, assim, diante de tudo, eu estou muito feliz e queria muito agradecer por você ter me dado a oportunidade também de estar aqui e a gente poder ter essa troca real. Eu sou muito feliz todos os dias por isso. Eu valorizo muito pessoas como você, que realmente enxergaram o sentido do meu projeto, né? Se incluem nele, porque ele só vai acontecer se pessoas como você acreditar, tá? É meu primeiro ponto de partida, conquistar as pessoas dentro da comunidade. E isso é importante, porque eu não quero que ninguém chegue para depois eu querer pegar carona no sucesso de alguém. Eu quero construir algo, como você falou, real, com os meus, né? Com os nossos, dentro da nossa comunidade. Eu vou fazer a minha perguntinha clichê de todo podcast. Você é cria de onde, cria? Eu sou cria do Jardim Catarina. Catarinão! Sou nascida e criada aqui. Caramba, eu não sou não. Nascida e criada. Minha mãe morava aqui, a minha falecida avó e bisavó também, nascida e criada aqui. E aí, eu moro aqui desde quando eu me entendo por gente. Você nasceu sabendo a história do Jardim Catarina, né? Eu conheço o Jardim Catarina antes dele ter asfalto. É isso aí, pô. Eu cheguei, tava chamas, entrou asfalto logo, né? Enfim. Então, Letícia, eu sempre falo pra galera aqui que você mais do que eu agora tem essa propriedade para falar, né? Que diante das dificuldades do Catarina, que a dificuldade de hoje não é diferente da dificuldade do que a gente viveu lá atrás também. Saneamento, asfalto que não tinha. Mas foi uma infância, creio que eu, feliz, né? Sim, foi uma infância feliz. Eu realmente fui criança na minha infância. Em todos os sentidos, né? Eu tive ali o que eu entendo de família presente na minha vida. O que eu entendo de família, né? Sim. E aí eu cresci nesse meio de mulheres que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Na infância eu brinquei muito na rua, vivi a minha infância mesmo, sabe? Pode se emocionar, que é o lugar. Que é o lugar. E aí, enfim, vivi isso nesse bairro. E, claro, com todas as dificuldades de qualquer pessoa, né, que mora em comunidade, precisa ter, né, a sua vida de comunidade, com as suas debilidades, sabe? Porque eu sempre falo que a dificuldade ela vai existir em qualquer ocasião. Que vai chegar em 2035 vão ter dificuldades mais modernas, né, mais rigorosas, mas é o que você faz diante delas é que faz a gente chegar onde a gente está chegando, tá? Então, a sua base familiar, a qual te emocionou, acho que é o que te preparou para o que você está construindo agora. Sim. Porque se fosse tudo muito fácil, eu falo que a gente não tem herança, né? Se fosse tudo muito fácil, a gente talvez valorizaria de outra forma. Mas esse passinho seu de cada vez vem sendo com muita luta, com muito suor, e eu creio que o resultado final vai ser maravilhoso. Eu falo pra galera aqui que o podcast em si, ele é isso, é uma transformação. Porque, como a gente falou no nosso pré-podcast, as pessoas às vezes nos julgam pelo caminhar na rua, né? Eu estou trazendo aqui uma pessoa que eu falo sobre ver e enxergar. É uma grande diferença. Todo mundo vê alguém. Me vê a Letícia, vê o namorado da Letícia, vê a minha esposa, mas enxergar. Acho que falta um pouco isso dentro da comunidade, Letícia, a gente enxergar o outro.
Porque o que você produz, que a gente vai entrar no detalhe, é algo para a comunidade. Sim. Sim, com certeza. É para todas as classes. Eu acho que dentro da comunidade, às vezes, a gente tem uma certa competitividade. Eu não faço o seu trabalho, mas às vezes ver você progredindo me incomoda. Porque eu acho inadmissível num bairro de mais de 150 mil habitantes, a gente está em poucas casas. Eu falo mais do meu caso e eu creio que você deve passar por isso também. Sim, com certeza. E, assim, o que eu acho que é mais importante é como que a gente poderia se ajudar uns aos outros, né? Porque, por exemplo, o que eu faço hoje foi muito como uma expressão, né? O quanto eu queria falar, o quanto eu queria pôr para fora, né? Às vezes o silenciamento. Então, foi através do que eu faço hoje que eu consegui colocar isso para fora, expor isso. Então, é muito possível a gente se ajudar e por isso que o meu trabalho ele também vai muito linkado com isso, para que eu consiga trazer essa conscientização, até mesmo dentro das comunidades, porque o meu desenvolvimento vem disso, sabe? E eu vou entrar nesse quesito justamente, né? Você é muito ligado à arte. Uhum. O seu corpo expressa a arte, não sei. Quando a gente faz uma tatuagem, a gente está muito ligado à arte. Uhum. Eu tenho umazinha aqui, meio mentirosa, mas tá aqui que me faz feliz, eu quero fazer mais. Mas é isso, porque você hoje, você vive com a arte. Uhum. E como é que foi o início na arte? Por que a arte? Você de criança já tinha isso com você ou você desenvolveu isso? Então, desde criança eu já tinha esses indícios de que eu teria ali uma caminhada com a arte, mas a minha família ela não tinha letramento para poder entender que as características que eu tinha eram características de uma pessoa que iria viver de arte ou iria ter algum contato com a arte. Até porque a gente não é ensinado que a gente que é periférico, que é pobre, a gente não é ensinado de que a arte ele pode ser uma profissão para você poder conseguir o seu dinheiro, conseguir viver bem. Então a minha família ela não tinha letramento para poder me ensinar. E a gente também entende o privilégio da arte, né? De você precisar, às vezes, ter dinheiro para estar em certos lugares de aprendizagem. Então eu não tive isso, mas desde criança eu já me expressava muito. Então eu comecei a me expressar muito com as minhas roupas, sabe? Na minha adolescência, eu era uma adolescente assim bem rebelde. E aí eu queria, enfim, usar roupas que eu pudesse expressar isso em mim, né? Muito de cor, muitos acessórios, e muito voltado para o gênero musical que na época eu gostava mais. Então eu comecei a ter esse contato com a arte na minha adolescência, que foi me expressando e muito também do que eu ouvia. O meu contato assim de aprendizado foi através da música. Por isso que assim eu sou apaixonada por música e aí o meu contato veio através disso, que foi em rock, em rap, né? Foi nesses gêneros musicais que eu me identificava. E aí a partir disso, na minha adolescência, quando eu já estava ali no meu ensino médio, eu consegui, através de umas amigas minhas, a fazer um curso, que era um curso social, que tinha numa escola em Niterói. E aí tinha um curso todo voltado para moda, que era moda sustentável. E aí, nesse curso, eu aprendi a como fazer coisas quando você tem o que você tem. Fazer com que dá, né? E aí eu fui aprendendo um pouquinho de upcycling, que é o que a gente chama quando a gente pega uma peça ou algo que é considerado lixo e a gente transforma em um outro produto, fazendo com que tenha vida útil. E aí foi esse contato, assim, de eu realmente colocar a mão e fazer com as minhas próprias mãos e saber que ali eu estava fazendo alguma coisa, que aquilo significava alguma coisa. Então, assim, depois de eu estar na música, ouvindo, né, vendo ali o cenário também do hip hop crescendo muito mais, eu tive esse contato com a moda.
mas dessa forma bem sustentável, né? De você fazer coisas ali com lixo, recicláveis. Não, legal. E aí foi esse meus primeiros contatos mesmo, de eu manusear, fazer com as minhas próprias mãos. E essa fase sua aí, que eu achei bem bacana e interessante, por sinal. O incentivo, eu sempre falo pra galera, o incentivo, a gente não vem de uma cultura de que você está no caminho certo, que você pode acreditar que eu estou aqui e vou te incentivar. A gente vem de uma cultura que a gente tem que ter o canudo. Que não que ele não seja importante, mas o canudo sem dom acaba não sendo tão prazeroso do que você ter o dom e às vezes investir para conseguir um nível superior na área que você já tem esse dom, né? Uhum. E a gente vem muito lutando contra isso, eu venho sempre falando isso, de enxergar, por isso que eu falo do ver e enxergar. Enxergar o dom do teu filho, do teu sobrinho, do teu primo, do teu amigo, para que você possa ajudar ele nesse processo. Uhum. Porque não é encurtar o caminho, é ajudar a solidificar algo bom para dentro da comunidade. Sim. Né? Imagina se você tivesse todo esse suporte, quão grande você estaria dentro do bairro. Não falo nem para fora do bairro. Uhum. Né? Porque eu sempre falo isso, a galera às vezes ela opta muito em credibilizar algo que um gringo veste, que um famoso veste, gasta dinheiro de passagem para ir para o shopping lá na Zona Sul, comprar algo que tem dentro de casa, no quintal de casa. Né? E hoje você está apresentando isso aqui para a galera. Algo que ela já vem apresentando, estou trazendo para o meu público e talvez outros públicos que eu peço para vocês sempre estarem compartilhando isso. Né? A gente vai entrar cada vez mais dentro do universo dela agora para vocês conhecerem. E até durante o episódio aí, clicar no Instagram e ver do que a gente está conversando aqui, o tão importante que é para dentro das comunidades. E eu vou perguntar para você aqui, dentro dessa sua luta diária, né, você com essa... Hoje talvez você possa ter um pouco de incentivo da galera que até descredibilizou. Teve aquela fase de, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu falo por mim, tá? Tudo que eu apostei na minha vida, e eu não culpo meus pais. Creio que você não culpa os seus. É a cultura dele. Meu pai trabalhou com enxada. Minha mãe foi doméstica, quase que uma escrava de uma família durante anos. Vou nem citar aqui. Né? Então, eu não tive essa instrução que você mesmo falou, esse letramento, para que, calma aí, eu não quero que meu filho seja o que eu fui. Não que eles quisessem, mas eles só acham que só tem um caminho, que é o estudo. Não sei se aconteceu isso com você, de muitas pessoas acharem que porque você está em frente de casa, estudando pelo celular, algo pelo computador, você não está estudando, você não está trabalhando. Né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, dessa vontade de desistir, porque não tinha aquele suporte. Acredito que sempre vai existir uma vontade, assim, de desistir, né? Eu passei muito por isso no ano passado, onde foi o momento de eu acreditar realmente em mim e falar, olha, agora eu vou caminhar e vou esperar o processo, mas acreditando que eu vou colher futuramente. Que foi quando eu saí do emprego no qual eu trabalhava, e aí eu falei, não, agora eu vou viver do que eu acredito, do meu sonho. Mas assim, mais ou menos um ano de lá pra cá, eu tive vários momentos onde eu pensei em desistir, porque aos nossos olhos a gente não vê acontecendo. Mas assim, é um processo. Existe, eu gosto muito de linkar isso com uma plantação, né? E aí, quando você vai colher algo que você plantou, você precisa esperar o tempo daquilo amadurecer. E eu acredito que assim é na nossa vida, que são os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente idealiza. A semente foi plantada, né? Sim. É você trabalhar o solo, regar. Eu sou muito imediatista, né? Acho que a gente tem graus diferentes de imediatismo, mas que acaba afetando. E você falou algo muito importante, porque eu, com esse projeto aqui, é constante, tá? É constante. São coisas que não precisa nem vir à tona, mas é algo tão real na nossa conversa aqui que eu sinto vontade de expor. É justamente por isso. Porque eu acabo não enxergando, às vezes, da forma que você enxergou quando a Elô passou para você. Sabe? Só que aí eu vou validando, porque é uma pessoa
não é nem um termo correto, mas nem estranha, mas é uma pessoa que não me conhece. Talvez se fosse conhecido eu demoraria mais a acreditar, sabe? E isso é muito importante pra gente, essa fase de querer desistir ou querer continuar. Já deixo de antemão você aqui bem tranquila que o que me fez mudar para o empreendedorismo foi a leitura. Nunca gostei de ler. Nunca gostei de ler. E eu tenho 80 livros sobre empreendimento para te passar, se você quiser, tá bom? Porque a leitura para mim foi muito importante. Eu sou casado com uma professora. Caramba, legal. Então, para me mandar mensagem para conquistar ela, não tinha IA, hein? Não tinha IA para consertar, não. Eu tive que botar a vírgula no lugar direitinho. E ela sempre me falava que a leitura ia abrir portas, você precisa ler, você é um cara muito inteligente. Eu acho que não me comunico bem. Ela fala que você se comunica, amor. Você tem que se entender, tem que ler. E eu passei a ler. E livro sobre empreendimento. Foi o que bateu na minha cabeça, abriu mesmo e fechei aonde eu falo para você. Você falou até sobre isso. Eu não quis trabalhar para mais ninguém. Aliás, eu não quero trabalhar para mais ninguém. E isso não quer dizer, galera, que eu sou vagabundo, tá? Não, porque a galera me passando na rua, uma vez um senhor me perguntou: o que você faz da vida, meu filho? Que eu te vejo de manhã, subindo, de tarde, de noite. Eu falei assim, a primeira coisa que eu falo pro senhor é não tomar conta da vida de ninguém. É o que eu faço da minha vida, galera. E a segunda, eu trabalho. Eu tenho a Garlic House, que eu faço meus temperos, que eu tô voltando, graças a Deus. Eu tenho a CJR Design Visual, que eu faço design. Eu tenho Puscri, eu trabalhava de segurança. Só que é isso, eu me sinto, talvez que nem eu posso falar essa palavra para você, irredutível a andar para trás. Tá, eu vou entrar no seu mundo agora, para conhecer um pouco mais, mas eu te deixo de antemão isso, o caminho é esse. O caminho é esse, e vai piorar, mas não é piorar para o mal não, é piorar de conhecimento e de vontade de não querer voltar atrás. Isso é o mais temeroso. Porque você se vê num mundo sozinho, falando, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Mas lá trabalhando eu tinha o garantido e aqui eu... Perdão, eu penso muito nisso. Porque eu passo por isso. O certo e o duvidoso. Mas o duvidoso é o certo a fazer. Porque você está vendo lá na frente. Eu fiquei muito encantado com o material que eu vi no teu Instagram. E eu vou querer saber sobre isso. A primeira pergunta que eu vou entrar nesse universo agora é: por que Subversa e como surgiu a Subversa? Caramba, quase ninguém me pergunta isso. Subversa na verdade, o nome, né, eu quis ter o meu nome artístico. E, na verdade, eu estava, né, me entendendo como artista na época, isso há muitos anos atrás, e aí eu quis ter o nome. E aí eu não sabia qual nome artístico ter. E eu percebi, porque isso foi na minha adolescência, esse nome tem mais ou menos de 9 a 10 anos, que muitas coisas que eu fazia era muito, como que eu posso explicar? Muito rebelde, assim, para o meu familiar, para as pessoas ali do meu meio. Era sempre, não rebelde no sentido ruim, mas de ir contra, sabe? Fazer algo contrário ao que é muito comum para as outras pessoas. E aí, subversa vem da palavra subversão. Então, eu fui e me entendi como eu estava fazendo coisas assim, muito do contrário do que as pessoas achavam que eu deveria fazer. Eu estava assim, fugindo ali de um padrão. Isso em todos os sentidos, desde os meus questionamentos, das coisas que eu queria, dos lugares que eu queria ir. E isso por conta de ser sempre muito voltada a essas críticas assim, sociais, à cultura. E aí eu vi essa palavra e eu falei assim, vai ser subversa, porque faz sentido com quem eu sou e com quem eu estou construindo. E aí ficou, tem 9 a 10 anos. Eu ainda estava ali na minha adolescência. E a partir desse nome que eu coloquei, né, como meu nome artístico, eu me identifiquei com esse nome, eu construí a Subversa Story, que foi a minha marca. Achei bacana. Por que acontece? Quando a gente entra nesse cenário de empresa, montar algo, né? E quando você falou o seu nome, né? A gente já começa a fazer as associações. Pô, Subversa. Porque hoje a gente, né, é Le Chic, Le Moda, Júnior Megastar, né?
Então eu achei muito bacana você totalmente ir contra e criar um nome tão forte, uma pegada tão maneira, que eu entro nas suas redes sociais e fico sempre querendo entender o subverso. E a gente só vai entender quando conhece a pessoa. Por isso que eu falo para os crias, a gente entender o sentido de cada coisa. Né? E eu tenho uma pergunta para fazer, porque para mim é muito curioso. Eu sou um cara que eu tenho um olhar clínico e eu gosto de entender. Achei a estrutura do teu projeto muito bacana e queria entender o porquê daquelas, não posso dizer geométrico, que não são geométricas aquelas figuras, né? Abstrato. Por quê? Eu achei muito impactante, achei bem interessante. Então, eu sou artista plástica há 5 anos. E aí, quando eu comecei ali acho que foi um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a pintar, né? Eu já tinha, se eu não me engano, eu já tinha terminado a minha formação em design de moda. E aí eu comecei a pintar, né? Pandemia, todo mundo, né, com a mente, né, com muitas coisas, muitos questionamentos, a gente muito preso. Eu precisava expressar, expor. E aí eu comecei a fazer um rabisco, fazer outro rabisco, sem muito entendimento do que eu estava fazendo, e começou, né, essas formas abstratas. E aí eu fui ali fazendo, e muito sem entendimento do que eu estava fazendo. Eu só precisava de um papel e tentar colocar o que eu estava sentindo, o que estava na minha mente. E aí foram isso por um ano ali. E aí, ao decorrer do tempo, eu fui me desenvolvendo naquilo que eu estava rabiscando e pintando. E aí eu fui pesquisar sobre, né, ter esse letramento sobre o porquê que eu estava fazendo daquilo, da onde que vinha aquilo. Não era algo aleatório. Não era algo aleatório. Tinha sentido. Tinha algum sentido. Não significado, mas assim, existiam algumas explicações comportamentais do que eu estava fazendo. E aí eu fui entender, né, mais sobre essa questão da mente. Foi quando eu comecei a estudar a psique, que foi quando eu fiz uma formação em arte-terapia, e aí eu vi que realmente aquilo significava algo para mim, né, que a arte, independente do que a gente faz, né, no sentido de técnica, mas tudo aquilo que a gente expressa diz muito sobre quem nós somos. Né? E como a gente interpreta, vai muito sobre o ponto de vista da realidade de cada um. Então, para mim, aquilo estava fazendo sentido, porque enquanto eu estava pintando, eu consegui entender, né, assim, na minha caminhada, que era sobre a minha raiva, era sobre a minha tristeza, eram sobre muitos sentimentos que estavam em mim que eu não conseguia falar, eu não conseguia verbalizar, eu só conseguia fazer isso através da pintura. Era um grito, né? Era um grito. E aí, com o tempo, eu desenvolvi mesmo a minha arte, mas hoje com o entendimento do que eu fiz naquela época e entendendo hoje o que eu faço e os projetos que eu tenho com base no que eu entendo hoje. Eu creio que essa parte que você falou, que é muito forte, né? A gente até conversar um pouco sobre isso, eu passo por isso ainda, eu já passei muito por isso, da gente não ter a rede de apoio, né? A gente não ser enxergado dentro das 4 paredes que a gente vive, dentro do metro quadrado. E a gente ter que expor. Eu vejo muito que hoje é muito fácil as pessoas detectarem uma criança com algum problema psicológico. Isso é fruto até da própria cultura de antigamente, né? Não tinha essa acessibilidade, né? E o pai não tinha essa sensibilidade. Porque tudo que nós passamos, independente de geração, mas você vem de uma geração que o seu pai pode ter a mesma mente que o meu, um pouquinho anos atrás, um pouquinho anos à frente, era frescura. Era tido como frescura. Sim. E como é que você vai buscar cura no colo que não quer curar? E não é por mal, tá? De antemão, não culpo os meus familiares, e você também não. Mas a gente estava gritando socorro. E cada vez mais. E o corpo diz, a mente diz, e você vai se vendo sozinha. Que bom que nesse caminho obscuro que nós passamos, a gente encontrou na arte, né? É por isso que eu falo, muitos crias
às vezes um pouquinho de tempo não pegou um caminho legal, mas porque acho que o dom, quando ele aparece, você tem que investir nele e não descarregar nele. Você, no momento que você acha que você está descarregando raiva, estava descarregando talento para gritar, para alguém ouvir ou ver. Que não fosse os seus e acabou atingindo. Então essas formas eu achei muito bacana. Isso me intrigou, de ficar olhando a sua pintura e falar assim, cara, tá querendo dizer algo. Que é único. É único. O que você faz é único. Registra, já registrou a empresa, tudo certinho? Porque eu estou fazendo esse concurso. Tô na metade do caminho, tô fazendo. Eu sempre falo isso, acho que eu gosto dessa vivência real. Porque enquanto não acontece, ninguém acredita. Depois que acontece, eu já achei um push-cria no Instagram, tá? Meu Deus. 2 meses atrás. Quando eu fui fazer a busca, que a minha mente me fez criar todo o processo criativo que eu já conversei com você aqui, eu botava no Instagram, não tinha push-cria, no YouTube não tinha push-cria. Aconteceu essa fase de eu estar entrando sozinho com push-cria e tal. Eu cliquei, 32 seguidores, não tem perfil, não tem nada, mas já tem um push-cria. Aí eu corri. Por isso que estou conversando isso com você aqui agora. Não é por maldade, é por segurança. Sim. Porque depois que a marca está pronta, aquele desenho que você faz, que eu falo que é único, mas para copiar, cara, tem um monte de gente criativa. Então é patentear a marca, eu consegui já dar o meu primeiro passo para começar e os cria meu, hein? Os cria meu, tenta não, hein, comédia. Mas é porque isso é importante. Eu acho que esse é o caminho da nossa conversa. Você passou por esse processo todo e quando você se viu empresa, que acho que é uma palavra muito pesada de início para a gente que é de periferia, se enxergar como empresário. A gente sempre quer estar no local de empreendedor, de uma pessoa que acredita, que está fazendo acontecer, que tem uma rede social movimentada, que eu vendo o meu produto, meu infoproduto. Mas quando que você se viu assim, não, sou empresário, eu tenho uma empresa. Por mais que começou num cantinho, num quarto pequeno, mas a gente tem que pensar como empresa para virar empresa. Quando que aconteceu isso com você? Acredito que foi esse ano mesmo, que foi assim o início da marca, no sentido de eu enxergar ali de forma palpável, né? Eu ter ali, falar, meu Deus, esse produto é real. E aí, acho que foi nesse momento onde eu pude ter assim nas minhas mãos e falar assim, agora é só comigo, agora eu tenho que fazer as coisas acontecerem, porque eu já caminhei até aqui, até essa metade aqui, eu preciso continuar caminhando até o final. E aí foi nesse momento, foi esse ano, que foi o que eu comentei com você, né, do final do ano, eu teve essa chave, assim, na minha vida, de eu sair do local onde eu estava, e aí esse ano eu comecei a fazer, a procurar pessoas que pudessem também me ajudar, porque eu acredito muito que, assim, viver é coletivo. Existem coisas que a gente faz sozinho, mas a gente precisa de suporte, às vezes emocional, sabe? Às vezes físico. Então eu vi ali muito a minha mãe. A minha mãe, ela é muito importante como uma influência, assim, uma referência na minha vida. E aí, eu acho que ela acreditou mais do que eu, sendo muito sincera. Isso é muito importante. Ela acreditou mais, assim, do que eu mesma. E aí ela falou assim, não, você consegue. E aí eu vi ela movendo, assim, as coisas. E me mostrando que era possível eu fazer, que é possível. E aí isso foi muito importante para eu me enxergar como empresa. Eu ter, por mais que não fossem muitas pessoas, mas fossem pessoas suficientes para mostrarem para mim que estavam ali comigo, se eu precisasse de um colo, sabe? Entendi assim mesmo que era coletivo, então foi nesse momento. Eu acho que esses apoios reais, para mim, é muito importante. Por quê? É muito fácil as pessoas fingirem que apoiam. Né? Eu já passei por isso em outras situações de empreendimentos meus, estou passando agora. É muito fácil as pessoas fingirem que apoiam. O que é isso que eu digo? Ela acredita, mas até certo ponto, e fica naquela, será que vai?
Mas quando a pessoa acredita mais do que você, eu acho que aquela mão que está aqui, ó, te puxando, vem que eu já estou indo na frente. Eu acredito em algo que nem é meu. Acho que isso é muito importante. Porque quando a gente pensa em empresa, você pensa em você ter um prédio com um monte de funcionário. E quando você vai para pensar, a Coca-Cola não começou com um caminhão vendendo para tudo quanto é lugar. Grandes marcas começou de fundo de quintal. Né? Tem uns livros maneiros para te mandar sobre isso. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Sim. Porque os grandes empreendedores começaram pequeno e talvez com uma cultura igual a nossa de não ter rede de apoio. É porque a gente também tem que mudar para mudar. Sabe? Quando você acredita que é você por você e quem quiser me acompanhe, acho que isso é a chave que transforma. Sim. Acho que isso tem me feito ficar mais real no Puscria. Porque eu sou eu por eu. Quem quiser me siga. Quem não quiser seguir, eu vou continuar. E a Subversa, ela tá vindo disso. Você está começando a acreditar que, calma aí, se não tiver ninguém, tem eu. E é isso o suficiente. E é isso o suficiente. É o seu tijolinho, amanhã mais um. Calma aí, toma aqui, amigo. Eu vou te ajudar, amiga. Toma aqui, vai. Mas se não tiver, você vai ter que fazer. Sim. Tá entendendo? Por isso que eu falei pra você sobre a gente fazer acontecer pra não ver acontecendo. Dentro da cabeça de alguém em casa, tem uma Subversa. Não copie o nome, por favor, hein? Mas dentro da cabeça, né? Dentro da cabeça de vocês existe uma Subversa, existe um Puscria, existe uma CJR. Volto a falar, por isso que eu tô com esse projeto maneiro pra caramba. Porque eu quero que você saia de dentro da tua casa, venha pra aqui e manda mensagem, Jane, eu não tenho nem 100 seguidores, eu não tô nem aí. Quero crescer junto com alguém. Ela usou uma palavra muito bacana, né? Da gente... Não, a vida não é para ser sozinha. Você não nasce sozinho. Então, se a gente começar a ir dentro de comunidade, tá? Dentro de comunidade, que é o meu mundo, é o mundo que eu vivo. Tá? Fora, deve ser assim, não sei. Mas eu acho que se a gente dentro de comunidade começar a se fortalecer mais, o Puscria serve para alguém. A Subversa serve para alguém. Né? Aí vocês vão deixar a Subversa conquistar o mundo, né? Caramba, ela está em Milão, na feira da moda. E você não ajudou aqui, né? Mas é isso, a gente tem que pensar gigante. Aí, quer dizer, você só vai enxergar a Subversa quando você vê na Globo aparecendo lá. Subversa, moda de comunidade, chegando. Aí, a gente dentro de comunidade, não fala vocês não, a gente fala muito de preconceito e preconceito. A gente vai esperar ver o Playboy e a Patricinha usando para falar, pô, tá vendendo para Playboy e para Patricinha, mas não vende para a comunidade. Vende, anuncia. A questão é da onde vem o crédito. Quem credibiliza? A gente quer acontecer no bairro, pô. A nossa história, o nosso corre é feito aqui dentro. Então, quanto mais a gente vender o nosso produto aqui dentro, é o que faz a gente sentir que conquistamos. O nosso topo é muito diferente. Tá entendendo? Só que vocês estão escolhendo usar a favela vence, mas na favela nunca vence. É um favelado vencendo e vocês admirando. Ah, o favelado venceu. O real sentido é favelado vencendo. A gente está aqui batendo esse papo. Tá entendendo o que eu falo pra galera? É o favelado vencendo. É muito fácil falar que a favela venceu quando você apoia um favelado só e fica vendo ele com a televisão de 250 polegadas, um cinema, um carrão. Que orgulho. É cria do meu bairro, mas você também pode, pô. Você pode, eu posso. Entendeu? Então, isso que eu achei maneiro da sua pegada. Você é do bairro, você é urbana, que é a sua linha de raciocínio. Sim, estou falando do que eu vejo, né? Eu estudo, eu fico muito no teu Instagram ali, porque eu sou assim, eu quero entender quem eu estou trazendo aqui. Só que a gente tem essa luta dentro do próprio bairro. Isso que é a parte triste. E legal que eu acho você muito instagramável, o seu produto, sabe? Essa paleta de cores também é algo que você tinha em mente? Ou você fez um estudo para dar força para a marca? Me explica um pouco sobre isso. Tô vindo com as paradas muito na meia. Então, a paleta de cores, a minha paleta principal, né, que são as cores mais vibrantes,
Foi um estudo mesmo. Eu fui estudando ali o que fazia sentido para mim e também da harmonia das cores. Muito do que eu já tinha tido contato na formação de designer de moda. Então eu fiz um estudo ali. Mas assim, eu quis trazer essa paleta mais vibrante justamente porque, independente daquilo que eu estava sentindo, que na época, né, eram coisas assim bem ruins para mim, eu queria que aquilo fosse de alguma forma uma luz na minha vida. Então eu coloquei as cores vibrantes, porque independente de eu estar num quadro depressivo, eu entendia que aquilo ali iria me ajudar, assim como me ajudou. Então foi por conta disso. E aí depois que eu desenvolvi mesmo a minha estética, meu padrão ali do que eu faço, que eu consegui ir para outras paletas, consegui me sentir confortável com qualquer outra cor, porque eu entendi que não é a arte que me... Como que eu posso explicar? Não é ela que faz as coisas, é ela dentro de mim que faz. Então eu consegui me desenvolver em outras formas também, em outras cores. E a Subversa, ela surgiu para ser uma moda feminina ou para todos os gêneros? Que eu vejo que você abrange, para mim, um público no geral. Mas no seu início, você queria algo mais pro lado feminino ou já veio com essa ideia? Foi para ser para todos os corpos, né? Eu comecei... estou começando, né, com acessórios de moda. Então eu trago na minha loja bolsas e acessório de cabeça, mas são para todos os corpos e para quem se sentir à vontade para usar. Eu não gosto de falar que ela tem um gênero. Rotular, né? Isso. É para todos os corpos que se sentem confortáveis. Achei interessante. Depois vou até querer ver. Eu gosto muito daquela bolsinha que eu vi que... É essa daí mesmo! Apresenta o produto. É bacana. Então, gente, aqui eu trouxe uma... Essa aqui nem foi lançada, tá? Primeira mão isso aqui. Tirou ontem, cara. Essa daqui... Contar esse namorado desse aí. Essa daqui é a Shoulder, que ela vai ser lançada daqui a 2 semanas, que é a cápsula... A próxima cápsula, né, da marca. Então é uma shoulderzinha que tá nessa paleta de cores amarronzada. Eu vou trazer nessa próxima cápsula uma paleta de cores toda neutra. E foi muito disso que eu te expliquei, né? Eu, assim, me senti confortável para fazer outras coisas. E isso também é difícil artisticamente, porque a gente fica muito preso em fazer o que é comercial. E aí é muito daquele assunto que a gente estava conversando antes. A gente se perde somente no comercial e aí a gente acaba esquecendo um pouco da essência, assim, do artista, sabe? Então, eu estava muito presa a isso, ao como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, precisa ser muito comercial. E eu falei assim, não, eu vou fazer o que eu sinto vontade de fazer. Deixar fluir, né? Deixar fluir mesmo. E aí eu me desprendi, assim, do que é comercial, então fiz outras paletas, sabe? Eu vou vir com uma pergunta agora dentro desse material que eu vi. Que uma coisa é você ter o dom para a arte, né? Você começar a elaborar. E esse processo de fabricação, como é que foi para você? Não vou falar hoje você ter esse produto chegando para você. E para chegar nesse processo de fabricação, como eu vou fazer meu primeiro produto? Essa parte é muito difícil. Porque, assim, as coisas, elas realmente... Muitas coisas, né? Não generalizando, mas elas não são feitas para pequenas pessoas, né? Pra gente começar fazendo pouca coisa. Porque como que eu vou fazer 100 bolsas ou 1000 bolsas se eu não tenho nem 10 pessoas, né? Então essa parte realmente é uma parte difícil, mas ela é possível. E aí foi um longo trajeto mesmo de eu conseguir achar fornecedor, de eu conseguir entender como que eu iria fazer. Então eu tinha ali as ideias e eu não sabia como que eu ia fazer, né? Poucas unidades para começar, sem contar que tem um investimento, porque qualquer coisa que você faz em qualquer ambiente, assim, qualquer coisa
de qualquer meio, não só da arte, mas para fabricação é caro, né? Você precisa ali de investimento. Então eu fiz muito do que você falou no início da nossa conversa. Eu fiz com o que eu tinha. Eu tenho isso, então eu vou fazer isso. Então eu fiz no básico, eu fui numa gráfica, eu fiz ali a estamparia. E eu tinha uma amiga que falou que eu poderia entrar em contato com a família dela, que é uma amiga minha que não mora mais no Rio de Janeiro. E aí eu fui até a casa da família dela e eu falei, me ajuda. Foi muito do viver é coletivo, né? Me ajuda, assim, sozinha eu não consigo. E aí eu fui desenvolvendo as modelagens das bolsas, foram vários testes, mas foi com o que eu tinha. Eu não consigo ainda hoje ir numa fábrica e fazer metros e metros e mais metros, né, de uma estamparia, até porque eu estou fazendo assim muito em testes ainda do que eu quero como um produto fixo, mas eu fiz com o que eu tinha. Então eu tinha isso e eu fiz isso. E quando você saiu do mercado de trabalho, você pensou em, calma aí, vou segurar, vou investir alguma coisa para poder começar ou não? Você, tchau, não quero mais e abriu essa porta? Essa parte é muito boa. Eu vou contar uma coisa aqui que algumas só pessoas sabem e foi um momento assim bem difícil para mim. Eu tive uma coleção numa empresa. Eu só não posso falar muitas coisas por conta de contrato. E aí eu fui e vendi uma coleção para essa empresa. E essa empresa simplesmente cancelou essa coleção. E aí foi assim, meu Deus do céu, e agora, né? Que assim, era o meu sonho conseguir vender as minhas artes para uma empresa muito grande, com muito nome. E como que eu faço? E aí foi assim que me veio com o que eu faço depois, porque foi esse momento que eu estava saindo do mercado de trabalho, eu tinha uma coleção cancelada e eu falei, misericórdia, o que eu faço? Assim, o que eu vou fazer agora? Eu falei, olha, já que a empresa não quis lançar a minha coleção, houve, né, essa quebra de contrato, eu vou fazer a minha coleção. Então, se eles não fazem, eu continuo acreditando no meu sonho. Então, eu vou fazer. E assim, por mais que tenha sido um momento difícil, não é uma situação ruim, porque era muito do que eu já tinha ali pra minha vida. Mas as coisas foram acontecendo, a vida ela continua, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo e aí eu saí desse lugar que eu tava, mas eu já fui com uma direção. Então, tudo bem, se eles não fizeram, eu vou fazer por mim mesma, porque foi o que você falou, né? De às vezes só ter você. Então foi isso, falei, agora eu vou fazer. Começou da melhor forma. Eu falei que você ia me dar alguns ganchos e você falou uma coisa importante que eu vou te perguntar agora. Você produziu para uma marca, para uma empresa, e dali você começou para você. Hoje, dentro da tua empresa, você pensa em continuar fazendo para outras marcas, mas fora do seu DNA, né? Um outro tipo de abstrato ou qualquer uma outra arte para comercializar em outras empresas, ou o seu foco é só na Subversa? O meu foco é só na minha própria empresa. A única coisa que eu aceitaria hoje é alguma colaboração, mas assim como teve, né, nessa questão de eu vender as minhas artes, era como uma colaboração, existiria o meu nome, a explicação eu como artista, não seria uma coisa de a empresa vai vender um produto onde ninguém sabe quem fez um produto, seria como colaboração e é o que eu acredito muito, porque eu acho que as conexões, elas sendo reais, por que não? E o primeiro boca a boca do seu primeiro produto? Foi difícil porque acho que nem tanto por você já estar nesse meio, mas aí você volta para dentro de uma comunidade que você tem que sair. Uma coisa é você estar numa grande loja, numa empresa, outra coisa é você começar, agora é o meu. Como é que foi esse processo para você? Do primeiro produto, você foi fazer ele por rede social, você foi fazer ele pessoalmente? Como é que foi esse início? Então, desde o início, eu quis continuar pela internet. Então, eu fiz ali os produtos e fiz o Instagram da marca. Eu tenho a minha parceira que trabalha junto comigo na marca, que ela também é a modelo da marca, que o nome dela é a Ela Costa.
E aí ela, assim, me abraçou, segurou minha mão e falou, vamos fazer isso pela rede social. Então ela me ajuda em tudo, né? Desde o site, a Instagram, a conteúdo, a sendo minha modelo, ela é tudo também. Caramba. E aí, então a gente faz assim, pela internet, mas as pessoas também gostam muito de ver, né? De olhar as coisas pessoalmente. Então eu consegui fazer as vendas também de boca a boca mesmo. De eu estar no local e conseguir falar do produto. E volto ao que eu te falei, que a minha mãe, ela acredita quando eu não acredito. Então ela fez muito essa ponte, assim. Então ela me ajudou a fazer a maioria das vendas, principalmente dentro do bairro, né? Ela, como também é nascida e criada, ela conhecia muitas pessoas e aí ela foi falando, as pessoas foram gostando, foram se identificando e as minhas vendas foram acontecendo mais de boca a boca mesmo, mais do que na rede social. E antigamente eu via muito, até no Mauá tinha feiras e eventos. Hoje eu não sei como é que anda esse cenário, você pode me explicar melhor. Você tem essas participações nesses eventos? Como é que é? Então, eu já tive muitas participações em eventos culturais, não só em feiras, mas também em eventos culturais voltados para a arte em geral. Mas eu levei a Subversa, ainda não levei a Subversa Story. E aí eu vou levar no mês que vem, possivelmente, num evento. E aí vai ser numa casa de arte, onde tem outros expositores. Então, eu gosto muito também dessa forma, porque as pessoas conseguem ali curtir um ambiente. Porque, assim, eu acredito que a gente também vai pela experiência quando a gente visita lugares. Então, as pessoas vão conseguir ali ter acesso à música, à arte, a trocas. Porque nesses momentos é extremamente importante, né, esses networks que acontecem. E aí é possível que eu leve a marca. Eu já fiz vários eventos, mas foi indo somente como artista plástica, levando as telas, que também é uma das coisas que eu faço. Achei lindo, por sinal. Obrigada. Eu vou querer botar uma no estúdio aqui, hein? Então, e você hoje, você consegue levar a Subversa dentro de outros estados do Rio ou você ainda está focada mais num pequeno centro, num grande centro? Qual é a geografia hoje da Subversa? Você atualmente aí, real? Hoje eu consigo somente no Rio e possivelmente em São Paulo. Muito por conta da Ela, que trabalha junto comigo. E aí ela é uma pessoa que tem muitos contatos em São Paulo e é possível que a gente consiga levar para lá ainda esse ano. Mas eu gostaria muito que as pessoas, como a gente estava conversando, entendessem e abraçassem no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Porque eu conversei com você no off, é importante a gente acontecer dentro do local que a gente vive. Primeiro, para a validação da marca em outras comunidades. Porque você crescer no digital, eu vejo que é bacana e é legal. Só que eu acho que a gente busca muito a nossa real essência, de querer crescer no bairro, ter a validação do bairro. Assim, caramba, aqui o meu aproveitamento com a minha marca é muito bom. E a galera de fora vê, caramba, que legal. Só que essas histórias só acontecem em filme, Netflix, essas coisas, né? Eu te falei. E assim, você pensa, creio que sim, né? Em materializar mais a sua empresa com lojas físicas, futuramente? É um passo que você já sonha mais com isso? Você quer fazer mais essa caminhada que no digital é muito boa, né? Se vende muito virtual hoje, né? O que você pensa em relação a essa questão? Eu penso, sim, em loja física ou em algumas ativações, que a gente chama de pop-up, que é quando a gente leva a marca por algum tempo, por exemplo, ficar alguns meses em tal local. Eu acho que isso seria interessante também. Mas a ideia da marca não é que ela fique somente em acessórios de moda. Eu quero conseguir explorar outras coisas. Eu quero muito conseguir levar também para moda praia. Que na verdade era até a minha ideia inicial. E aí aconteceram várias coisas e aí eu voltei para acessórios de moda. Mas eu penso em explorar outros nichos dentro da marca, para que eu consiga realmente colocar a minha arte
para que a pessoa consiga vestir ela, seja como for. Então, eu espero solidar ainda mais para que eu tenha loja física. A loja física ainda não é uma coisa que eu quero para agora. É porque a loja física é gasto, né? Despesa. Querendo ou não, é despesa. Agora, imagina a sua loja física, o profissional que for vai ter que ter cuidado, porque ela vai querer meter a mão e pintar, né? Entre, né? Não sair do seu jeito, é melhor você fazer, né? Eu creio que você é dessas. Você falou algo lá atrás. Olha, eu voltando lá atrás, né? Que eu acho muito interessante. A forma de você se expressar vestindo. Eu vejo isso porque quando eu voltei da Suíça, a galera achou que eu me vesti estranho. Não, é liberdade para se vestir. Eu acho que vocês aqui, vocês credibilizam muito a vestimenta quando ela passa no corpo de alguém famoso. E você não tem que ter essa preocupação, você tem que se sentir bem, né? Então, às vezes a minha irmã fala, pô, tu vai nos tênis mais chamativo, pô, é bermuda larga e comprida. Eu sempre gostei dessa pegada do basquete. Hoje eu não faço tanto uso, talvez por ignorância minha de me incomodar com o que vão achar, né? É que a gente está sendo liberto para falar aqui, não tenho problema de falar disso. Eu me adequei a um outro modo de vestir, porque acabava incomodando, virando chacota. E não é você, às vezes, se preocupar com o que vão achar. É liberdade. Eu achei isso muito bacana na sua pegada. E é importante você mostrar isso para as pessoas, né? Que aqui, até nisso, a gente é atrasado culturalmente, né? Sim. Uma moda a agredir por causa da ignorância. Aí, quando vê a famosa vestindo, ah, que linda, mas calma aí, começou aqui no bairro, né? E você passa isso como uma forma educacional de apresentar o seu trabalho, ou ele por si só já vai fazendo esse trabalho? Então, sim. Eu acredito que isso linka muito com um projeto que eu tenho, que é um projeto que eu tenho com duas amigas, que é quando a gente leva a arte para dentro das escolas. E aí, eu ainda não consegui postar muito isso nas redes sociais, então talvez você não tenha visto, mas a gente leva arte e educação para dentro das escolas, e são escolas em comunidades. Esse projeto aconteceu no Rio de Janeiro, foi esse mês. E aí, muito linkado com a sua pergunta, eu levo dessa forma. Eu acredito que assim, a expressão e a conscientização dessa expressão, seja ela como for e qual for, ela precisa acontecer. Então, eu faço através do meu trabalho com as crianças, mas são coisas que estão muito nas minhas falas, no meu letramento. Então, isso acaba acontecendo com as conversas que eu tenho, com os contatos que eu tenho, com essas experiências mesmo, seja em eventos ou não, em algum outro momento também, assim, da minha vida. Eu vou falar algo importante de novo aqui. Você é maravilhosa. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado. Por quê? Ter um profissional de arte dentro da escola, às vezes ele não desvenda os gritos que aquela criança está querendo dar, como ela descobriu na própria arte. Então, você que tem escola no bairro, ou tem um parente que tem uma escola, ou queira ajudar crianças a gritarem e dali conseguir mostrar alguma coisa, se não estiver seguindo ela, passe a seguir, se não me chama, que eu já direciono para ela, para estar apresentando um trabalho de dentro do bairro, para as escolas do bairro, porque a arte começou para ela como um grito, né? E quem diria que no Jardim Catarina teria uma grande artista plástica, uma design, uma profissional? Quem diria que no Jardim Catarina iria surgir uma grande empresa vinda de um grito de socorro? Então, eu estou fazendo essa pegada aqui forte agora por isso. Eu estou te falando, né? Ela não está aqui falando só sobre a Subversa. Ela está falando de como surgiu, né, de um grito, de querer ser vista, de querer uma ajuda, e através da arte hoje ela está podendo proporcionar vários gritos que às vezes um profissional de arte dentro de uma escola, ele está ensinando a fazer um círculo. Não está dando ouvido. A arte está falando ali, mas a gente tem que ter essa sensibilidade que ela pode estar aí servindo para ajudar. Achei isso muito bacana. Eu sou um cara que eu sou muito sensível para essas paradas, então quando você vai falando, eu vou vendo
É isso que eu estou te falando, a importância dentro do nosso bairro da gente estar ajudando, não só vendendo peças, sabe? Ao projeto lindo que nasce dentro, antes até mesmo da Subversa, né? Ou a rede de apoio que você não teve, que você está dando. Sim. Né? Sim. Não sei a sua abordagem, mas você está apresentando para a criança que grita aqui. E você vai ter a sensibilidade de ver aquilo ali. Sim. Né? E esse trabalho que você faz, nesse curso que você faz com a maravilhosa Elô, a doutora Xavier, do X-Men, você faz esse trabalho voltado para o entendimento para a tua marca, ou já é um trabalho também que você vai querer fazer fora da Subversa? Eu gostaria de entender um pouco isso. Então, eu faço formação em psicanálise, junto com a Elô, maravilhosa. E aí, eu comecei a fazer essa formação porque eu já tinha tido o contato com essa abordagem na outra formação de arte-terapia, que a gente também fala da psique, dos comportamentos humanos. Então, eu já estava tendo esse contato com esse tipo de abordagem para eu conseguir entender, né, o que eu faço e o que eu consigo fazer a partir disso. E aí, eu não levo isso só para minha marca, eu levo isso para a minha vida. No momento, eu estou estagiando, e aí eu consigo estagiar com o projeto, né, eu consigo levar para as escolas esse projeto que é Mais Amor, Mais Arte. A gente leva de forma educacional, mas serve como estágio, mas eu levo isso para a minha vida, porque isso fez com que construísse eu, tanto como Letícia e como Subversa. Então eu levo para ambas as partes. E isso não é uma abordagem que eu consigo colocar somente na educação infantil, né? Isso é uma abordagem que eu levo para pessoas, para corpos. E dentro desse pensamento seu, que eu acho que você é muito, não só cultural, como educacional, tá? Não falo nem do lado empresarial, não. O pouco que a gente bateu um papo aqui e eu estou te conhecendo, você já pensou também em trazer algo relacionado a cursos? Esse projeto é como se fosse algo mais voltado para ter um espaço para estar socorrendo esses gritos, ou não? Isso aí já é algo que, num futuro bem distante ou próximo? Em cursos eu ainda não pensei em cursos, mas em encontros, em mesas, né? Vai ter uma que vai acontecer na UERJ, e a UERJ de São Gonçalo, se eu não me engano, é em agosto. E talvez eu esteja nessa mesa para que a gente possa estar falando de arte, de expressão, de liberdade. Mas em cursos eu ainda não pensei. Eu penso mesmo em encontros e algumas experimentações, algumas experiências. Por que eu te falo isso? Porque hoje eu tenho mais cautela em falar sobre os desejos do meu coração e meus sonhos, mas eu não tenho medo, porque você externando, se acontecer algo parecido é porque viu e copiou e o sentimento é outro. Mas eu tenho vontade de materializar o Puscria. Em que sentido? Ele viralizar, ele monetizar, eu conseguir comprar um espaço. E nesse espaço eu quero estar fazendo feirões, né? Eventos. E nenhum morador do bairro vai pagar para estar apresentando o seu trabalho. Eu não quero isso. Eu já vou estar ganhando meu dinheiro da minha internet com o meu Puscria. Eu quero fazer um pouco desse dinheiro voltar para o bairro. Que é coisa que acho que nenhuma celebridade faz de verdade. Né? Desculpa se vai atingir alguém, mas é algo que eu sinto isso. Né? Eu estou ganhando milhões, estou comprando mansão, estou ganhando carro. Aí, entra no Tigrinho para você ganhar dinheiro igual eu estou ganhando. Então, eu quero fazer algo real. Sim. Quero ganhar o dinheiro da internet. YouTube, começa, vem. Monetiza. Eu quero ganhar dinheiro da internet. Perdão. Eu quero comprar um espaço para fazer locais para as pessoas virem um stand, igual aquela feira que tinha no Mauá. E a pessoa ali ia apresentar o produto dela. E músicos locais, não sei porquê, né? Eu falei olhando para certa direção, músicos locais vinham. Este sim, eu ia pagar o cachê. Que é uma forma de eu estar ajudando ele a cantar nesses eventos. Onde você apresentar a tua arte. Júnior, como é que eu faço? Quiser fazer o seu banner, bota aqui no teu espaçozinho. Todo mês eu vou estar ali, aquele lugar vai ser seu. E eu construindo mesmo. De tijolo, nos espaçozinhos, para a pessoa estar ali e a gente começar a melhorar o comércio local. Nada contra o Alcântara, consumo muito de lá.
Mas eu acho que tem coisa que tem no bairro que às vezes você gasta, que nem eu vendendo alho. A pessoa falou que meu alho estava caro na época, era R$10. 3 cabeças hoje, 4 dentro de um pacote são R$10, eu vendia 9. E eu falei, você paga mais. Mentira, eu falei assim, paga R$4 de passagem para ir, 4 para voltar. Você paga mais do que R$10. Eu não pensei nisso, falei assim, é porque é mais fácil desmerecer algo de dentro do bairro. Sim. E valorizar o do mercado Guanabara, a marca. Sim. Tá entendendo? Então eu quero fazer algo para dentro do bairro, para melhorar o mercado do bairro. Ah, mas você não vai alugar não? Não. A internet já me pagou bem para eu comprar o meu terreno, fazer isso. Eu quero os empreendedores do bairro ali. Você está inclusa nisso, tá? Por favor. Vamos profetizar que aconteça, porque Sim. Eu quero isso. E ninguém entende isso que eu sinto. Sim. Mas eu acho que eu aprendi muito saindo do meu país. Aprendi muito saindo do meu país. E é onde eu falo, a gente conversou em off. Todo mundo está convidado a participar do Puscria, todo mundo está mostrar o seu lado. Você que quer entrar para o lado político pode vir, só que eu não acredito em algo que não seja muito humano. Né? Então, eu não tenho viés, eu volto a falar isso aqui, nem conversei com você sobre isso, né? Eu não tenho viés político, religioso e militante. Eu acredito em seres humanos que querem transformar. Ele negro, ele branco, ele ateu, ele evangélico, ele magro, ele gordo, ele alto, ele baixo. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo. A de bom caráter e de mau caráter. E nessas pessoas eu acredito. Até na de mau caráter. Por isso que eu mantenho elas distantes. É de bom caráter, eu trago para perto. Essa é a minha ideologia de vida. Sim. Sabe? Então eu acredito muito nisso. Então eu quero realmente ganhar esse dinheiro seu, YouTube, mas para fazer algo importante, no qual eu não quero mexer no bolso de ninguém. Eu quero que essa pessoa prospere. Sabe? Porque é muito fácil montar um stand de feirinha igual do maior e cobrar 150 seu, 150 do outro, ou estar com 15 pessoas com 150 o alto ganhando dinheiro. Eu estou tirando de você. Eu quero que você ganhe. Quero que o bairro consuma os seus produtos e veja a importância. Sim. Quero que o cara do bolo não pode, cara, mas eu não tenho nenhuma logo. Eu sou designer, eu ganho para você, bota aqui teu espaço, cara, para tentar ganhar teu dinheiro. Sabe? Encorajar as pessoas a empreender sem perder para empreender. Hoje a gente começa perdendo, né? O que eu falo aqui, eu não tive. Você não teve, você começou perdendo. Tem que ir a algum lugar para fazer. Eu acho que eu conseguindo dar isso para o bairro, isso já me faz vencedor. Uhum. Já me faz... Porque o problema hoje do mundo digital é esse. Ninguém quer perder. Só querem ganhar. Cada vez mais. Eu vou influenciar tirando de alguém. Eu acho que a nossa forma é mais real. Porém, é um safari por dia para matar. Né? E que safari. E que safari. Sim. Depressão, eu já tive. Né? Tive não, né? A gente vai trabalhando isso dentro da gente para não afetar de certa forma. Vontade de desistir. Né? Trepar pensamentos. Porque eu vou falar isso para você agora. Hoje você administra, né? Uhum. Quão difícil que deve ser. Porque quando você tem um grupo de criação, você tem um grupo de edição, você tem um grupo, fica mais fácil. Agora, quando é você no começo para tudo, fala, hoje eu acordei, estou gravando com você aqui, parece que eu estou bem, né? Eu acordei 1h da manhã e não consegui mais dormir. Não consegui mais dormir. Pensando em muitas coisas que a nossa vida cotidiana nos limita. As demandas, né? Porque o papel é importante, né? Sim. Hoje você queria estar produzindo 5.000 peças. Mas para produzir 5.000 peças tem que ter dinheiro. Tem que ter vocês comprando, que é importante. É importante. Não é comprar para ajudar, não. É comprar porque gosta. Eu acho que o melhor feedback que a gente tem é vender algo que está sendo aproveitado bem pelas pessoas. Eu olhei a bolsa dele e para mim já foi... Quando você vê essa paleta de cores no teu sonho, rabiscar, filha. Ei, Puscria, tem uma parada para você. Eu acho que é isso. É tocar. Por isso que eu abordei o início do seu projeto, o nome do teu projeto. Por isso que eu abordei a sua paleta de cores que eu achei muito forte. Muito forte. Viva. Né? Para trazer vida. Por isso que eu abordei essa bolsa, que eu vi que é algo que não foi o seu projeto inicial e hoje está aí uma coisa maravilhosa, um lançamento maravilhoso. Vai vir muita coisa mais maravilhosa, porque você está se iluminando a cada dia e não é por causa de ninguém, é
por causa que você buscou se conhecer para acontecer, tá? Eu estou chegando naquela parte que eu não gosto, que é a parte final, né? Mas de antemão eu quero te agradecer muito, muito. Porque quando você pensa que você está aqui e aqui vai ser uma ponte para você, você está fazendo acontecer aqui, né? Meus pezinhos que chegaram tem uma semana, meu monitor que chegou semana passada, sabe? É muito suor, é muita luta, e eu me fortaleço com vocês, sabe? Eu estou trazendo pessoas que estão acontecendo e já aconteceram, o Subversa já existe. Então eu acabo pegando um pouquinho da vontade de vocês, do querer desistir de vocês, porque vocês quiseram desistir e continuaram. Então eu estou no caminho certo. Só que eu queria que você deixasse uma mensagem pro cria, pra cria, né? Que acha que é difícil começar alguma coisa. É difícil para mim. Ah, porque para mim é difícil, eu moro em comunidade. Moramos. Tá difícil? Tá. Não é porque ela lançou a peça dela, não é porque ela tá com uma novidade que tá fácil, não. Acho que vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, eu pedi para ela deixar uma mensagem para você. Que tem o seu sonho, tem o seu empreendimento. Subversa e pros cria não, hein? Pelo amor de Deus, a gente tá dando a dica, mas, pô, não vem pisar em cima da gente não, hein? Então, ela vai deixar essa mensagem para vocês. Pô. É possível. É você querer. Isso é difícil, essa parte é difícil. Eu acho que, assim, de tudo que a gente conversou, antes de tudo a gente ser gentil com nós mesmos. E respeitar que o tempo do outro não é o nosso tempo. A gente parar um pouco de olhar a grama do vizinho, essa rede social, o mundo como ele tá hoje em dia, isso atrapalha muito a gente, sabe? A gente começa a olhar essas coisas e achar que não é possível justamente por conta das realidades serem muito distantes. Mas ninguém começa do jeito que já tá. Existe o início. Então, é força e ter uma rede de apoio, seja ela qual for. Você ter do que você acredita de família próximo de você, ou você ter suas relações afetivas de amizades, você ter uma rede de apoio, porque vai existir em algum momento alguém para acreditar quando você não está acreditando, ou quando você está acreditando só um pouquinho, alguém vai acreditar mais que você. Isso é importante. Isso é importante para a gente se desenvolver como ser humano, e eu trago isso justamente pelo que eu estudo, pelo que eu acredito. Nós precisamos um dos outros, mesmo que a gente queira ter uma marca sozinha, ter um podcast sozinho, a gente precisa de pessoas para dar força para caminhar, tá ali do nosso lado. E respeitar o nosso tempo mesmo, e continuar acreditando que as coisas vão acontecer, mas é a sementinha, ela precisa criar raiz antes de tudo, se fortalecer para que ela possa crescer e depois dar frutos. É isso. Porra, agradeço de coração você ter vindo, tá? 1% por dia, no final do mês são 30% no final do ano. É isso. Tamo junto, cria. Valeu. Esse episódio é muito marcante. Peço que vocês sigam a Subversa, conheçam o que ela está oferecendo para vocês e entrem em contato, que vem muita coisa boa aí. Tamo junto. Valeu.